Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e para regressarmos neste primeiro tema à Ucrânia, onde gostava que nos explicasse qual é a sua visão da última semana da guerra, sendo certo que aparentemente desta vez são as forças do lado ucraniano que decidiram não estar interessadas em negociações para a paz. Como é que tem visto esta última semana, embaixador? Do ponto de vista de avanços no terreno, e de acordo com os especialistas, a Rússia tem vindo a consolidar e a ser mais eficaz naquilo que é a sua ação no Donbass. Se eu pedia para mostrarem um mapa apenas para nos servir de referência, na zona leste, portanto, à direita da imagem, é a zona do Donbass, aquela zona mais a escuro, que é a zona de Luhansk e Donetsk, que são as duas repúblicas separatistas desde 2014, o resto são ganhos territoriais da Rússia. E ao fundo está a Crimeia, que é também uma zona que a Rússia tomou em 2014. Estes ganhos territoriais da Rússia, eu volto sempre a sublinhar isto, porque nós às vezes não temos a noção da dimensão da Ucrânia. Estes ganhos da Rússia significam duas vezes a área de Portugal. Duas vezes a área de Portugal, o que significa que é qualquer coisa sob o ponto de vista de concentração de tropas, de tomada de forças. A Ucrânia, e convém dizer isto, ao longo dos últimos 12 anos, 8 anos, peço desculpa, desde 2014, tinha vindo a concentrar forças precisamente na zona do leste, razão pela qual esta ação russa está a ter mais dificuldades, porque são zonas onde a Ucrânia tinha equipamentos militares fortíssimos. E daí a tese russa que houve um avanço inicial para a capital e para Kharkiv, para fixar aí tropas. Ao que parece hoje em dia, olhando para aquilo que foi a narrativa russa e aquilo que é a realidade no terreno, a Rússia estava convencida que poderia, num primeiro momento, fazer um desequilíbrio territorial e político da Ucrânia e criar, digamos, criar um susto no governo de Kiev e conseguir um governo, não digo, fala-se num governo fantoche, fala-se num governo mais que concedesse mais relativamente àquilo que eram os seus objetivos. Ao perder isso, terá pensado, ao perder isso em função daquilo que foi a fortíssima reação por parte das tropas ucranianas, terá pensado que era preciso redefinir e ir para um plano B, que era tomar apenas a zona de Donetsk, a zona de Donbass, por forma a garantir aí o seu terreno essencial de força e até institucionalmente. A ideia de criar ali uma zona tampão face ao seu território russo mais próximo. E depois o avanço pelo sul. O avanço pelo sul era fundamental para ligar à Crimeia, como se vê no mapa. E depois a dúvida põe-se se a Rússia queria avançar até ali Odessa, um pouco a seguir a Odessa, que é aquela zona da Moldova, e fechar, no fundo, a Ucrânia. Esta era a questão. A Rússia parece que nesta última semana tem tido alguns ganhos de causa nesta área do leste, e terá a avançar. A Ucrânia continua a não querer negociar, como o António referiu e bem, porque aparentemente está crente que o apoio militar internacional que foi anunciado, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, que é um pacote, ao que parece extraordinário, tendo em conta o montante de material militar que isso representa, poderá dar-lhe, digamos, a capacidade não apenas de empatar a guerra, como está a conseguir, de certa maneira, agora, mas até de, eventualmente, conseguir recuperar os seus territórios. E, portanto, o discurso de Vladimir Zelensky é mais otimista e é mais, digamos, enfático, e veio-se a contrapor, de certa maneira, àquilo que foi um apelo na comunidade internacional, no fundo, através de um plano colocado pela Itália, no sentido de haver uma negociação de natureza global, nesta altura, que pudesse, ao mesmo tempo, enfim, jogar sobre um cessar-fogo, sobre a questão da neutralidade da Ucrânia, etc. Aparentemente as autoridades de Kiev não querem isso, porque acham que o tempo ainda corre a seu favor e, portanto, que estão a tentar garantir, ver o que é que as coisas dão, em função da chegada de material. E por isso mesmo estamos aqui num tempo de algum relativo impasse, que é marcado também por
dois tempos, eu diria, importantes sob o ponto de vista da apresentação. Em primeiro lugar, é o julgamento do primeiro soldado russo acusado de crimes de guerra e foi condenado à prisão perpétua num tribunal da Ucrânia. Foi pena que esse julgamento não tivesse tido observadores internacionais, não só para aferirem digamos, da independência desse julgamento, mas também para servirem de elemento para agora, no futuro, quando a Rússia, depois de ir buscar e conseguiu aparentemente acabar com aquilo que era algo que não tinha conseguido, que era a Azovstal, aquela metalúrgica em Mariupol, quando agora for julgar as pessoas, os militares que não estejam, que a Rússia considera envolvidos em crimes, poder ter também a comunidade internacional a vigiar isso, porque há muitas dúvidas sobre se esse julgamento na Rússia também terá um mínimo de independência. Sim, é um precedente razoavelmente complicado, não é? Muito complicado. E aparentemente agora começa-se a pôr a questão de se esse julgamento é feito na Rússia ou se é feito nas repúblicas independentistas que só a Rússia reconhece, convém dizer isso, de Donetsk e Lugansk, que neste caso será só em Donetsk, que é ao sul, e aí onde a pena de morte existe na legislação dessas novas repúblicas, não existe na Rússia para esse tipo de crimes, mas há um pedido da Duma para assim serem considerados, e portanto vamos ter aqui um problema também de percepções da apresentação da justiça nisto. Nós sabemos o que é a justiça em tempos de guerra. Enfim, o que eu acho importante é que a comunidade internacional se mantenha atenta a isto e chame cada uma das partes à sua responsabilidade, no sentido do cumprimento mínimo daquilo que são as regras da guerra, porque as guerras existem, mas há regras, convenções internacionais que os países subscrevem. Obviamente as novas repúblicas de Donetsk e Lugansk não subscreveram, mas pressupõe-se que pelo menos tenham a sombra daquilo que são as responsabilidades que a Rússia teoricamente tem nessa matéria. Uma coisa que ressalta quando olhamos para o mapa da guerra tem exatamente a ver com o Mar Negro. Colocava-lhe a seguinte questão: se olharmos de facto para este mapa, constata-se que o Mar Negro, digamos que é um mar fechado, há uma ligação com o Mar Mediterrâneo, mas é uma ligação que está fechada exatamente por um país da NATO, a Turquia. O que coloca a questão, que me parece razoavelmente óbvia, que é a de perceber porque é que a Rússia fará tanto fincapé em controlar o Mar Negro se, ao mesmo tempo, não controlar, como aparentemente não poderá controlar, os estreitos de Dardanelos e do Bósforo. Como é que observa esta falta de sintonia geoestratégica entre estes dois pontos? António, se olhar para o mapa da Rússia, para o imenso mapa da Rússia, verá, nós temos a consciência que a Rússia, digamos, a maioria da sua população, a maioria das suas grandes cidades, está do lado ocidental. E se olharmos para o lado ocidental da Rússia, que é, julgo que é o maior país do mundo, sob o ponto de vista da dimensão, a Rússia não tem grandes saídas para o mar. E as saídas para o mar importantes para a Rússia são estas. É as do Mar Negro. O António coloca, porque depois tem as do Báltico. As do Báltico, exato. Do Ártico. Mas as do Ártico são muito complicadas, pelas razões que nós sabemos, e são sazonais, digamos. Exato. Não essa seja uma nova guerra que um destes dias também poderemos analisar. Guerra sob o ponto de vista diplomático. O Mar Negro é um mar essencial para a Rússia, não obstante essa condicionante que o António sublinhou relativamente aos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, que são controlados pela Turquia. E a Turquia é essa que tem o poder, através do Tratado de Montreux, de poder gerir essas entradas e saídas. E a Turquia invocou recentemente, tendo em atenção a situação de guerra que se vivia na Ucrânia, um controlo maior que o Tratado de Montreux, que é de 1936, creio eu, lhe concede, no sentido de limitar a circulação de navios militares russos. O Mar Negro é um mar que, precisamente porque tem essa limitação, não assumiu nunca uma dimensão estratégica tão grande à escala global, porque tem exatamente essa limitação. Mas por ali andam barcos britânicos, por ali andam barcos americanos, a Sexta Esquadra americana andou sempre pelo Mediterrâneo e por ali. Tem uma parte internacional e tem uma parte que são as águas territoriais, quer da Ucrânia, quer da Rússia. Só que a Rússia agora está, digamos, a pescar em águas territoriais ucranianas. Exato. O Mar Negro é uma zona complexa,
Onde a NATO, convém dizer, entretanto chegou. Se olharmos para o mapa, nós repararemos que nós temos já a Roménia a chegar ao Mar Negro e a Bulgária a chegar ao Mar Negro. Exato. Portanto, a NATO também chegou ali. A NATO não estava no Mar Negro. A Turquia estava. E no Mar Negro houve, ao longo destes anos, variadíssimas situações de guerra. A situação da guerra da Moldova com a Transnistria é uma, a primeira guerra da Ucrânia com a Rússia é outra, as questões da Abcásia que estão sobre o Mar Negro são outras. Há um conjunto, mesmo as questões globais que dizem respeito à Arménia, à Geórgia, e que têm a Jária, a zona da Jária teve ali um tempo de conflitualidade que agora está mais atenuado, mas há ali uma zona de conflito muito complicada, mas para a Rússia é essencial. Há um mapa que eu não pude mostrar, mas se calhar mostro para a semana, que é um mapa extraordinário sobre a movimentação dos cereais que passam pelo Mar Negro. A Rússia e a Ucrânia são os exportadores de uma parte importantíssima dos cereais que estão consumidos no mundo, e hoje há esta tragédia que está aí anunciada, de que este bloqueio e a própria guerra estão a criar, quer em relação à exportação de produção russa, quer às limitações que a Rússia coloca à exportação de produção ucraniana, estão a criar situações gravíssimas, em particular em alguns países africanos, que dependem em absoluto dos cereais da Rússia e da Ucrânia. Portanto, digamos, a dimensão estratégica do Mar Negro tem também a ver, não apenas com a parte guerreira, mas também com a parte alimentar. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para ouvirmos o comentário do embaixador Seixas da Costa sobre a visita que Joe Biden fez à Coreia do Sul e ao Japão, onde proferiu a já célebre frase segundo a qual os Estados Unidos interviriam militarmente em Taiwan se a China tentasse uma invasão da ilha. Aparentemente terá sido desmentido ou qualquer coisa desse género pela Casa Branca depois de ter dito esta frase. De qualquer maneira, parece-me, dir-me-á a sua opinião, embaixador, que Joe Biden resolveu atirar algumas achas para a fogueira da guerra, não lhe pareceu? Como é sabido, a posição americana relativamente a Taiwan é muito complexa sob o ponto de vista até da sua criação. Convém lembrar que nos anos 70, no fundo, cavalgando um pouco aquilo que era a conflitualidade entre a União Soviética e a China, nomeadamente ao nível da liderança sobre o ponto de vista de expansão internacional e do proselitismo, até ideológico, os Estados Unidos, através de uma perfídia estratégica muito curiosa, mas de certa maneira consagrando aquilo que era uma onda que vinha a ser criada no âmbito do chamado Terceiro Mundo da altura, decidiram reconhecer a República Popular da China, porque até então a China, que estava representada nas Nações Unidas, nomeadamente no Conselho de Segurança, com direito de veto, era a China de Taiwan, a China de Chiang Kai-shek. Os Estados Unidos decidem fazer uma operação de recuperação da China para a comunidade internacional e conferindo uma dignidade à presença internacional de Pequim, e mais do que isso, somando depois nas Nações Unidas a substituição entre a representação que estava no Conselho de Segurança e de Taiwan pela China. E mais do que isso, e reconhecendo que há só uma China e que a unificação é uma coisa a fazer-se. E aí entra a ambiguidade, chamada ambiguidade estratégica. A política de ambiguidade estratégica, que é uma coisa antiga na doutrinação internacional dos Estados Unidos, que é a ideia de que os Estados Unidos protegerão Taipei, o governo de Taipei, capital de Taiwan, protegerão esse governo, não o reconhecendo como país. Convém dizer que Taiwan não é reconhecido como país pelos Estados Unidos, nem é membro das Nações Unidas, sendo embora uma democracia e sendo embora uma estrutura estadual não reconhecida pelas Nações Unidas. O Kosovo também não é.
Só para dar um exemplo parecido, embora seja mais reconhecido por alguns países. Mas Taiwan é reconhecido por muito poucos países. Mas é protegido pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos investem em Taiwan imenso material militar. Joe Biden teve esta frase, que depois foi corrigida, mas eu devo confessar uma coisa, eu depois de ter visto Joe Biden dizer uma frase no discurso da Polónia, que depois foi corrigida meia hora depois pela Casa Branca, e agora dizer uma frase que foi corrigida meia hora depois pela Casa Branca, eu pergunto-me, até porque esta pergunta tem a ver com um debate que existe dentro dos Estados Unidos, e no caso concreto de Taiwan, sobre se Joe Biden não quis exatamente prolongar nestes dois sinais, não são contraditórios, mas são aparentemente não conjugados, a ambiguidade que sempre quis ter relativamente a Taiwan. É porque há nos Estados Unidos a ideia de que os Estados Unidos recuaram muito e têm recuado muito naquilo que são as garantias dadas a Taiwan e que deviam ser mais assertivos nessa matéria. Mas também há a ideia que isso é perigoso, tendo em conta que é preciso manter uma relação com a China mais densa e mais forte. E, portanto, há aqui... Biden disse uma frase que, atenção, pode ser lida diferentemente. Biden não disse que defenderia militarmente com tropas. Biden disse que defenderia militarmente. Quer dizer, mas o que a Casa Branca diz é que aquilo que Biden disse não é nada de novo, traduz apenas o interesse em reforçar militarmente a capacidade de reação de Taiwan. Esta dualidade é um sinal, digamos, provocatório para a China e já criou uma reação por parte de Pequim. Exatamente. Temos que levar esta ida de Biden e estas declarações de Biden, eu acho que isto é tudo controlado ao milímetro, se quer que lhe diga, não me parece que haja aqui nenhuma gafe. Estas declarações de Biden é provavelmente o político americano desta geração mais conhecedor de questões internacionais. E, portanto, não faz gafes. Se fosse Trump, nós diríamos que sim. Se fosse George W. Bush, que ainda na semana passada criticou a invasão do Iraque e depois enganou-se e achou que era da Ucrânia e só depois é que disse que era da Ucrânia. Portanto, mas Biden não se engana, apesar da sua idade, apesar do seu ar frágil, não me parece que diga coisas fora do contexto. Eu acho que há aqui uma dupla ambiguidade que eles procuram, que ele procura introduzir. E depois isto tem a ver com esta viagem, estes encontros, a realização do Quad, do encontro do Quad, que é este conselho estratégico em que estão envolvidos os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, traduzem aquilo que é a atenção americana relativamente ao chamado Indo-Pacífico, que é também uma expressão americana que alguns setores não gostam na Ásia. Os Estados Unidos quiseram dar nesta fase, aliás, estas reuniões estavam previstas, portanto, mas quiseram dar nesta fase a noção de que não estão apenas concentrados na questão da Ucrânia e que há mais Estados Unidos para além daquilo que é o apoio a Zelensky na Ucrânia. E, portanto, há aqui um sentimento de afirmação e Biden sabe que ao fazer estas declarações sobre a China e sobre Taiwan, está a pescar num largo espectro da opinião política americana, republicana e democrática, porque há um largo consenso quanto à necessidade dos Estados Unidos manterem uma firmeza grande na questão de Taiwan. Esse consenso vai muito para além do Partido Democrático e é talvez das poucas áreas em que no momento tão tenso que se vive na vida política americana é possível encontrar um ponto comum. E Biden está a explorar isso. Temos que perceber que Biden está a caminhar para as eleições intercalares de novembro. Estas eleições fazem-se sob o espectro da guerra na Ucrânia, fazem-se sob o espectro da tensão na Ásia, também com a China, e, portanto, Biden joga em tudo isto no sentido de reforçar a sua posição e a posição também dos seus candidatos, porque ele não vai estar em eleições, quem vai estar são os candidatos à Câmara dos Representantes, à totalidade dos membros da Câmara dos Representantes e a 1/3 do Senado. São eleições muito importantes porque vão determinar o futuro do Partido Democrático nos próximos 2 anos e Biden está a tentar encontrar aqui uma situação de reforço. Estas declarações fortes relativamente a Taiwan caem bem naquilo que é o sentimento comum bipartidário americano. Claro, nunca irão tão bem, suponho, dir-me-á a sua opinião, naquilo que parecia ser a necessidade, vou dizer assim,
de o Ocidente puxar a China para o lado ocidental no que tem a ver com a Ucrânia. Estas declarações, de alguma forma, empurram a China para a continuação do bom entendimento com a Rússia, não lhe parece? Ou pelo menos não estimulam minimamente qualquer tipo de deslocação de opinião. Nós tínhamos visto duas reuniões, a reunião que foi feita por Jack Sullivan e um representante russo, na parte americana, o chefe National Security Advisor. Depois vimos a conversa de Biden com Xi Jinping e depois não soubemos mais nada do que se passou a partir daí. Muito provavelmente terá sido, como sempre acontece nestas situações relativamente tensas, uma espécie de diálogo de surdos, isto é, um diz um, o outro diz outro, mas o outro não ouve o outro. E isso, aparentemente, não tem havido grandes avanços nesta matéria. A China tem-se mostrado distante daquilo que é qualquer aproximação à questão ucraniana, também se mostrou distante a qualquer papel de mediação, coisa que num certo momento se chegou a pensar. Exatamente. Mas nós temos que pensar uma coisa, um país como a China não podia intervir num processo de mediação se não tivesse a certeza de o ganhar. Claro. Não podia ficar a meio caminho como ficou a Turquia ou Israel. Portanto, a China, a entrar, teria que ter de Moscovo sinais muito concretos de uma determinada esperança relativamente a qualquer tipo de medida, a qualquer tipo de posição, e teria que ter por parte da Ucrânia, país com o qual, volto a dizer, a China tinha uma relação boa e nunca reconheceu, por exemplo, a tomada da Crimeia por parte da Rússia, mas a sensação que se tem é que a China parou, no sentido de dizer isto não está para negociações. E se olharmos bem para aquilo que tem sido o discurso americano no sentido de reforço militar da Ucrânia, de que já falei, naturalmente que este não é provavelmente o momento para um ator deste peso internacional como é a China intervir. Portanto, os Estados Unidos, de facto, com esta declaração de Biden, não ajudaram muito a deslocar a China de uma posição, eu diria, de apoio discreto, mas apoio à posição russa em termos globais. Pelo menos de não oposição, não é? A oposição. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta segunda parte de Arte da Guerra. Voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez para irmos até aos Balcãs, onde a região que de repente passou a fazer parte das urgências da União Europeia, que andou por ali durante pelo menos uma década, digamos que a fazer de conta que iria permitir que os Balcãs Ocidentais entrassem na União Europeia, coisa que nunca aconteceu. De repente essa entrada passou a ser uma urgência, e, portanto, a zona que continua a ser uma zona de forte influência russa está numa situação levemente complicada. Como é que tem assistido àquilo que se está a passar por ali, embaixador? A Comissão Europeia e o Conselho também, através de declarações de Louis Michel, Charles Michel, peço desculpa, Louis era o pai, a Comissão Europeia tem vindo a dar sinais de querer renovar o processo de alargamento aos Balcãs, depois de ter feito, precisamente no ano passado, um recuo relativamente a esse mesmo alargamento e uma espécie de ganhar de tempo, tendo em atenção que não eram tão prioritários quanto isso. Os Balcãs é uma saga dentro da União Europeia, porque ao mesmo tempo foi a primeira guerra, no fundo, do fim da antiga Jugoslávia, que consagrou o trazer a guerra para dentro do espaço da União Europeia, em fronteiras da União Europeia, e verificou-se que essa partição, essa implosão da Jugoslávia acabou por criar situações muito diferenciadas, provocando, em primeiro lugar, a entrada rápida da Eslovénia para a União Europeia, com apoios variados dos países ocidentais. A Eslovénia nunca se considerou verdadeiramente um país dos Balcãs, procurou forçar a geografia. Depois entrou a Croácia,
Mas ficou ali um complexo, e eu pedi, aliás, para mostrarem um mapa, que é um mapa puramente caricatural, porque eu já estou farto às vezes destes mapas muito pesados. Este mapa representa aquilo que é o panorama dos países naquela zona. E nós verificamos, portanto, em cima do lado esquerdo, a Eslovénia e a Croácia, com fronteiras com a Hungria e com a Áustria, dois países da União Europeia, do penúltimo e do último alargamento. E depois encontramos um conjunto de países, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, o Kosovo, a Macedónia, a Albânia, com dois países da União Europeia também ali a leste, que é a Roménia e a Bulgária, que aliás são os dois países que entraram mais tarde para a União Europeia. Houve o alargamento para 10 e depois houve de 2014 e houve o alargamento de 2004 e houve o alargamento 2 anos mais tarde à Roménia e à Bulgária, que estavam mais atrasados. Então temos aqui uma espécie de uma ilha em que está o Kosovo no meio. Portanto, qual é o estado da arte nesta matéria? Cada um destes países é uma realidade diferente. E nós encontramos aqui, curiosamente, eu não falei da Grécia ao sul, e a Grécia é um elemento-chave também nesta matéria. Exatamente. No fundo, os Balcãs estão rodeados de países da União Europeia, com o mar a Itália, a Eslovénia, a Áustria, a Hungria, a Roménia, a Bulgária e a Grécia. Certo. Portanto, encontramos no meio disto tudo 4 países com reconhecimento internacional pleno, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, a Macedónia e a Albânia, embora no caso da Bósnia-Herzegovina haja uma tutela internacional relativamente ao seu estatuto, e no Kosovo, que é um país que não está reconhecido por muitos países europeus. E peço desculpa, e o Montenegro. Montenegro, curiosamente, é um país que entrou para a NATO, entretanto. Em 2007 entrou para a NATO. Há 2 processos que estavam a avançar com relativa rapidez e que estão ligados entre si, que é a adesão da Macedónia, que agora já não se chama Macedónia, contrariamente ao que está no mapa, chama-se Macedónia do Norte, porque isso corresponde a um acordo feito com a Grécia por virtude de uma conflitualidade antiga, e a Macedónia teve que mudar de nome para poder ser candidata à União Europeia, e a Albânia, que é um país mais antigo, bastante mais antigo, mas cuja ligação, a Comissão Europeia considera que ambos os países entram ao mesmo tempo. Certo. O que significa que o bloqueio a um é o bloqueio ao outro. Exatamente. E os bloqueios principais têm a ver com a Macedónia do Norte, porque apareceram dificuldades criadas agora pela Bulgária, que considera que há elementos de ter a ver com a língua, com a cultura, etc., que são conflituais com o governo búlgaro. E há um debate e uma pressão sobre o governo búlgaro nessa matéria. Isto prende-se também com um outro processo que estava bastante avançado, mas que eu julgo que a Comissão Europeia é capaz de não estar tão entusiasmada com ele quanto isso agora, que é a Sérvia. A Sérvia é o centro, digamos, daquilo que era a Jugoslávia. A Sérvia tinha um processo que avançou bastante, só que a Sérvia tem um governo muito pró-russo. E tem um governo que, não obstante ter feito até um referendo interno, já este ano de 2022, no sentido de mudar a sua Constituição para efeitos de adaptação àquilo que são os requisitos de natureza comunitária, a Sérvia tem uma postura tradicionalmente pró-russa. Isso apesar de, nesse referendo, é preciso dizê-lo, o sim a essa alteração ter ganho. Exatamente. Mas porque há o interesse de entrar para a União Europeia. A posição pró-russa é no sentido, digamos, do alinhamento com posições, eu diria, mais próximas da Hungria, por exemplo, do que de qualquer outro Estado da União Europeia. E temos que perceber que a Hungria é fronteira com a Sérvia. E há comunidades húngaras na Sérvia, portanto, que também é um problema, que é a comunidade húngara da Vojvodina, que no norte da Sérvia. Exato. Também tem a ver com questões de eleição na Hungria, exatamente, porque eles podem votar na Hungria, não é? Exatamente. A Hungria dá voto aos imigrantes, o que é um fator disruptivo, como aliás se viu nestas últimas eleições, e que acabou por ter um efeito favorável ao Orbán, portanto, o que significa que a Hungria joga naquilo que é o seu proselitismo exterior. Depois temos a história da Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina tem um problema que está dividida em 13 unidades. Uma delas agora, aliás, procura mostrar-se muito independentista e tem, para isso, apoio russo, o que é curioso. E na Bósnia-Herzegovina encontramos o cruzamento de várias influências estrangeiras, entre os quais os turcos, que protegem a comunidade islâmica, mas também há já influências que se espalham para além da Bósnia-Herzegovina, da China, de influências da China no plano de infraestruturas e de ajuda económica, o que está a preocupar a União Europeia. O que está a preocupar a União Europeia, ao que parece,
e respondo à pergunta inicial do António, é que China e Rússia começam a olhar com alguma atenção para os Balcãs que não estão dentro da União Europeia, razão pela qual a União Europeia volta a interessar-se pelos Balcãs por pressão exterior. E é provavelmente isto que leva a estas discussões sobre, em primeiro lugar, os processos de adesão, mas também esta nova discussão que nasceu naturalmente por virtude da questão ucraniana e nasceu por uma declaração do presidente Macron, que era a criação de uma espécie de uma sala de entrada para a União Europeia, ou pelo menos uma espécie de criação de um espaço de cultura estratégica comum à volta da União Europeia. Macron chamou-lhe Comunidade Política Europeia. Exato. Em entrar até o Reino Unido. Quer dizer, não significava que fossem necessariamente países que vão entrar para a União Europeia. Significava países que partilham um conjunto de valores e até de interesses estratégicos da União Europeia. Charles Michel veio com outra ideia, que é a Comunidade Geopolítica Europeia, e na União Europeia, quando há esta criatividade em matéria de nomes, isto normalmente dá uma grande confusão e dá o atrasar no tempo destas discussões, mas isto vai seguramente ser discutido em junho no quadro da União Europeia e não deixará de influenciar também, digamos, alguma coisa na Cimeira da NATO em junho. Estamos aqui num terreno que a União Europeia move-se mal, geriu mal, não sabe bem o que é que há de fazer, até percebe que isto é um puzzle, como aliás o próprio mapa que estamos a mostrar revela, é um puzzle muito difícil de compor, porque as peças são muito diferentes entre si. Eu suponho que a União Europeia terá, aliás, um problema suplementar com que se vai ter que confrontar nesta área, que é o seguinte: por um lado, explica à Ucrânia que a entrada da Ucrânia na União Europeia nunca poderá durar menos de 10 a 20 anos, mas depois apressa-se a entrar, a pretender fazer entrar os países dos Balcãs na União Europeia, sendo, digo eu, altamente provável que qualquer um deles, mas nomeadamente a Bósnia-Herzegovina, só por brincadeira, é que poderíamos achar que preenche os critérios para entrar na União Europeia este ano, no próximo ano, qualquer coisa de semelhante. É verdade, António, mas é preciso percebermos que a Albânia e a Macedónia são candidatos desde 2005, há 17 anos, candidatos. Exato. As negociações estão atrasadas, portanto, estamos só a falar de candidatura, e que a própria Sérvia é candidata desde 2012, isto é, há 10 anos, e, portanto, tem ainda um longo processo de completar. Mas é verdade, a única coisa que me parece positiva, enfim, tendo em atenção a realidade das coisas, é que nestas últimas semanas, relativamente ao alargamento da União Europeia, em particular à Ucrânia, foi dada uma noção muito realista e clara, e António Costa nisso contribuiu ao dizer isso abertamente em Kiev, porque acho que não vale a pena estar a iludir a Ucrânia nessa matéria. Claro. A adesão da Ucrânia à União Europeia, um país com 45 milhões de pessoas, com um impacto na política agrícola comum fantástico, com um impacto até no processo decisório. A Ucrânia passaria a ter 4 vezes mais o voto de Portugal nas decisões europeias. E aproximar-se-ia das decisões, da capacidade de votação da Polónia, e digamos um pouco menos que a França, e quase um pouco menos que a Itália. Estamos a falar aqui de um impacto muito grande no quadro da União Europeia. E nós temos sempre que perceber por que razão, para além das questões islâmicas que não estavam no início, a Turquia o processo turco nunca andou para a frente. É que essa questão, a dimensão, o impacto agrícola e a parte do impacto disso no processo decisório europeu era muito grande. Portanto, a Ucrânia, infelizmente, pela realidade das coisas, vai ter que esperar algum tempo. Zelensky, vale a pena dizer que o presidente Zelensky funcionou, e quase que voltamos ao princípio, mas só por um minuto, funcionou em toda esta ação da natureza pública perante o mundo, de uma forma muito ativa, mas foi perdendo algumas guerras. Perdeu a guerra, por exemplo, da zona de proteção aérea. Lembra-se que era a primeira grande guerra. Sim, exatamente. Perdeu a guerra, claramente, da entrada para a NATO. Exato. Perdeu a guerra da capacidade
de conseguir que a Rússia fosse afastada das organizações internacionais, perdesse o lugar no Conselho de Segurança. E agora vai perder esta guerra da entrada rápida para a União Europeia. Isso Exato. não significa que não possa ganhar legitimamente a guerra de preservar o seu país e a sua soberania. Essa é uma guerra legítima e é uma guerra que grande parte do mundo está favorável a Zelensky. Mas as outras guerras, aquelas que significariam fatores algo disruptores de outros equilíbrios, essas a Ucrânia não vai ganhar. Imagino que não fosse essa a ideia do início, em fevereiro, no final de fevereiro deste ano, mas a verdade é que, de alguma forma, a comunidade internacional acabou por quebrar, por obliterar essas esperanças ucranianas, não lhe parece, para uma resposta rápida? António, porque essas esperanças ucranianas eram baseadas em alguma fantasia sob o ponto de vista Exatamente. de fazer. E, portanto, a zona de exclusão aérea era uma zona que implicava a entrada de aviões NATO por cima no território da Ucrânia. A entrada para a NATO percebe-se que não é factível neste quadro de segurança europeu, até o próprio Zelensky já o reconheceu. O tirar a Rússia do quadro internacional não tem qualquer sentido. A Rússia é um parceiro como outro qualquer, é um parceiro apenas relutante relativamente ao cumprimento de regras, mas isso não significa que se possa passar um mundo sem a Rússia. O mundo, a maioria dos países do mundo não são democracias. E, finalmente, esta questão da União Europeia é uma questão em que há países que têm um processo mais adiantado. Mas isso não significa que não se deva colocar a Ucrânia num processo de aproximação da União Pois, Europeia. claro, Há claro. muitos mecanismos para isso, mecanismos de natureza económica, de livre circulação, etc., que se podem fazer. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui no programa de hoje. Veja este tema e outros nos podcasts e nos vídeos de JETV ou nas redes sociais, nas várias onde o grupo JE está presente. Obrigado e até para a semana.